Começa agora o Câmara Notícia e nessa edição você confere. Michel Temer assume governo interino e fala em salvação nacional. Câmara aprova refinanciamento de dívidas com a União, que permitirá redução de encargos. E hoje tem o quadro com curiosidades sobre as Olimpíadas. Tudo isso agora no Câmara Notícia. Michel Temer fez o primeiro discurso como presidente em exercício na tarde de quinta-feira, poucas horas depois de Dilma Rousseff ser afastada do cargo. Temer defendeu um governo de salvação nacional. E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. Michel Temer disse que vê no diálogo o caminho para a retomada do crescimento. Teremos de incentivar de maneira significativa as parcerias público-privadas, na medida em que este instrumento poderá gerar emprego no país. Sabemos que o Estado não pode tudo fazer. Depende da atuação dos setores produtivos, empregadores de um lado e trabalhadores de outro. O presidente em exercício falou na manutenção do emprego como um bem fundamental à nação e disse que vai manter os programas sociais existentes. Um projeto que garanta a empregabilidade exige a aplicação e a consolidação de projetos sociais, por sabermos todos que o Brasil, lamentavelmente, ainda é um país pobre. Portanto, reafirmo, e o faço em letras garrafais, vamos manter os programas sociais, o Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Outro ponto que Temer defendeu é a garantia dos direitos constitucionais. E nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Quando menos fosse, sê-lo-ia pela minha formação democrática e pela minha formação jurídica. Quando me pedirem para fazer alguma coisa, eu farei como Dutra. O que é que diz o livrinho? O livrinho é a Constituição Federal. E Temer também se manifestou em relação às reformas políticas defendidas por ele. Algumas delas já tramitam no Congresso Nacional. As reformas fundamentais serão fruto de um desdobramento ao longo do tempo. Uma delas, eu tenho empenho e terei empenho nisso, porque creio nela, é a revisão do Pacto Federativo. Estados e municípios precisam ganhar autonomia verdadeira, sob a égide de uma federação real, não sob uma federação artificial, como vemos atualmente. Há matérias, meus amigos, controvertidas, como a reforma trabalhista e a previdenciária. A modificação que queremos fazer tem como objetivo, e só se este objetivo for cumprido, é que elas serão levadas adiante,
mas tem como objetivo o pagamento das aposentadorias e a geração de emprego, para garantir o pagamento, portanto. Discutir políticas públicas, mercado de trabalho, transporte e outros desafios diários que a cidade enfrenta. Essa foi a tônica do debate entre alunos do curso de Relações Públicas da PUC e membros do Legislativo. Foi até com um certo tom de descontração que alunos do curso de Relações Públicas e os vereadores Arthur Orsi, Luiz Henrique Cirilo e o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, debateram políticas públicas e trâmites do Legislativo. Toda disciplina que puder, que tiver essa oportunidade de trazer os alunos em loco para conhecer, seja marketing, indo para um supermercado, vendo o PDV, seja em políticas públicas, para entender mesmo o papel do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, enfim, é uma oportunidade de visualizar, de entender, de compreender o que na prática acontece. Transporte público, processos legislativos, crises política e econômica. Assunto foi o que não faltou. Você vem aqui conhecer o sistema do legislativo, eles explicarem também como funciona o executivo, o judiciário. Às vezes os alunos que nesse momento de crise no país não tem muita noção de política, não querem se aprofundar, então para mim é essencial estar vindo buscar informações, principalmente nesses meios, junto com os políticos. Eu acho muito legal isso, os alunos, a gente jovens com ideias novas, poderem vir e falar um pouco do que pensam e também ouvir o que eles pensam, porque eles são de outras gerações e a gente tem uma convergência de ideias. Hoje em dia a política, a discussão sobre política de uma maneira geral, ela está sendo muito contestada, né? E existe uma resistência muitas vezes por parte até do público mais jovem, do público das novas gerações, em função de todos esses escândalos, em função da situação nacional, né, que nós estamos vivendo especificamente. Esse jovem que esteve aqui hoje já não é mais nem o futuro, né? É o presente do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, e a participação, os questionamentos faz com que haja um melhor policiamento do próprio político. O político ele tem que ser policiado pela população, pela sociedade civil, e o que os jovens têm demonstrado é que eles querem participar. Não só na qualidade de candidatos, mas eles querem também participar na qualidade de eleitores, opinando, questionando, valorando bastante o voto. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no país, momento onde existe uma crise política instalada no país, uma crise de corrupção muito grande, uma crise econômica, uma crise de desemprego. Então é importante que esses alunos venham debater com a gente dos diversos cursos, né? Hoje nós recebemos aqui o pessoal de Relações Públicas, mas já recebemos os alunos de Direito, das escolas públicas aqui da cidade, mas é importante para que eles conheçam os três poderes, mas o Poder Legislativo é onde acontecem todos os debates que acontecem, todos os projetos acabam refletindo na sociedade campineira, então é importante a participação desses alunos aqui para que eles possam, né, além de acompanhar, cobrar os vereadores, os parlamentares, também possam se colocar à disposição da sociedade para um dia ser um agente político. Hoje em dia as pessoas generalizam os políticos pela questão da corrupção, mas a gente tem que entender que não são todos que têm os pensamentos de corrupção e muitos têm projetos interessantes e a gente tem que intensificar essa busca pela política. E a Câmara promoveu mais um debate para avaliar as obras da Avenida Francisco Glicério. O vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, presidiu o debate público sobre os projetos de implantação e revitalização da área central. Ele recebeu representantes da Coab, ENDEC, secretários municipais e comerciantes do entorno. O debate começou com uma explanação de Ricardo Valim, engenheiro da CPFL, que fez um balanço das obras até agora. A gente já terminou a abertura de valas e instalação de caixas. Também terminamos a instalação dos eletrodutos até a soleira dos imóveis, né? Para o cliente fazer a conexão ali. Colocação de tampas e acabamento das caixas, né? A gente conclui agora até o dia 19. A gente depende um pouco do nível da calçada, né? Para a gente poder fazer esse acabamento. A obra elétrica, com a passagem de cabos, conclusão dia 19 de maio. Iluminação pública, dia 25 de maio, que é a instalação da nova iluminação da Glicério, né?
E a ligação dos clientes também está para o dia 25 de maio. Aqui a gente depende que o cliente faça a parte dele, a adequação, né? Então a gente tem conversado, né, semanalmente aí com os clientes, né, para verificar se essas providências estão em andamento. Hoje, inclusive, a gente está iniciando a ligação dos clientes em baixa tensão ali no quarteirão após a Cônigo Cipião. E a retirada dos postes, né, da rede total está prevista para o dia 10 de junho. Uma das críticas apontadas por um dos comerciantes é o espaço que os transformadores de força têm ocupado nas calçadas e os ruídos que chegam até os apartamentos do centro. A obra ficou muito bonita na Glicério, mas penalizou, infelizmente, as transversais. Então, eu gostaria que todas essas solicitações que foi encaminhado para o secretário fossem realmente analisadas com muito carinho, muita atenção, porque principalmente a Rua Conceição, que era sempre um lugar de comércio mais charmoso, mais tranquilo, um comércio bem legal, foi muito penalizada. Tanto com a instalação dos postes de maior alcance, tiraram árvores para colocar postes, e agora a instalação de 2 transformadores grandes, de 11.000 volts cada um, na calçada. Eu digo isso porque, em primeiro aspecto, para o empresário, é sempre o nosso cliente. Quando a gente mexe no conforto do nosso cliente, isso mexe no nosso bolso. De acordo com o vereador Marcos Bernardelli, é provável que alguns dos transformadores sejam deslocados. Em relação ao ruído, o engenheiro da CPFL disse que já pediu para os fabricantes analisarem os transformadores. A CPFL, né, solicitou aos fabricantes, né, que fizessem uma visita ao local, né, para a gente poder fazer as medições. Agendamos visitas com os moradores ali dos apartamentos do prédio em frente, inclusive que um senhor que tinha mais reclamava lá, a gente agendou uma visita no apartamento dele, ele cancelou no dia da visita. Essa visita ela foi agendada por volta das 10 horas da noite, né, que é um horário que está mais calmo o trânsito, para a gente verificar qual o impacto, né. O fabricante veio, a gente fez as medições todas lá no chão, em alguns apartamentos, né, que o síndico conseguiu lá que a gente fizesse. Nesses apartamentos, nenhum morador reclamou do ruído, disse que não estava incomodando, e as medições que nós fizemos junto com o fabricante, elas estavam dentro dos padrões, né, de norma. O vereador Marcos Bernardelli fez um balanço positivo da reunião. A população de Campinas aprovou. É claro que não foi ainda exaurida, não terminou, e algumas intervenções ainda terão que ser realizadas. Nós estamos agora da Moraes Salles até Aquidabã, pelo cronograma deve ser entregue até final de junho, no máximo julho, porque não sabemos aí o que se pode acontecer, alguma situação não, mas está dentro do contexto que foi estabelecido. Outro debate está previsto para acontecer. Deixei bem claro que nós temos pelo menos mais uma reunião, que nós temos algumas reivindicações, e elas ficaram bem claras hoje aqui. Tem aí a intervenção da própria Companhia Paulista, a intervenção da própria INDEC, a intervenção da própria CETEC. Então nós vamos buscar as soluções junto às nossas autarquias, às nossas empresas e junto ao Executivo. E na última quarta-feira aconteceu na Câmara um debate sobre o projeto de lei da Prefeitura que visa instituir o Orçamento Cidadão em Campinas. Foi debatido na Câmara uma proposta de lei da Prefeitura que propõe a participação dos campineiros tanto para indicar quanto para acompanhar as demandas aprovadas nas leis orçamentárias anuais. Sobre isso, nós falamos com o secretário municipal Vanderlei de Almeida, que explicou o motivo de criar uma lei como essa. Essa lei, na verdade, ela está regulamentando um instrumento de gestão que hoje já existe no município, que é a participação popular nas decisões e nas demandas que as comunidades têm. Existia anteriormente esse instrumento, só que ele não estava regrado por lei. O debate contou com a participação do público presente, que fez perguntas que foram respondidas pelo secretário. Eu acho que foi muito produtivo, todos tivemos aqui a participação de vários conselheiros que compõem o atual Conselho do Orçamento, tivemos também a participação aqui de munícipes, dando a contribuição, tirando dúvidas. Eu acho que agradeço a Câmara, parabenizo a Câmara pela abertura, que eu acho que o instrumento que a gente pretende, que tenha participação popular, um debate que nesse aqui é uma oportunidade deles contribuírem também para a construção desta lei.
O debate foi conduzido pelo vereador André von Zuben e os vereadores Vinícius Gratti, Jorge Schneider, Pastor Elias, Jairson Canário e Gustavo Peta também participaram. Ao final do evento, o secretário comentou as expectativas. A gente espera aí que a Câmara, nos próximos dias, paute o projeto, aprove em primeira votação, que é a legalidade, e depois no mérito, e aí voltando lá para o Executivo, o prefeito Jonas tem o compromisso aí de estar sancionando, instituindo por lei esse instrumento que a gente julga importante de participação popular. E depois do intervalo tem mais uma curiosidade sobre as Olimpíadas. E nesta sexta-feira aconteceu mais uma reunião do Parlamento Metropolitano, desta vez na cidade de Sumaré. Quem acompanhou o encontro foi Ana Brasil. O Parlamento da região metropolitana de Campinas, presidido pelo vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, se reuniu pela segunda vez neste ano. O encontro, realizado na Câmara Municipal de Sumaré, teve como pauta a contratação de jovens aprendizes. A palestra da representante da Federação Brasileira das Associações Socioeducacionais de Adolescentes, Rosângela Borota Teixeira, despertou o interesse de todos os presentes. A matéria completa vai ser exibida no jornal Câmara Notícia desta segunda-feira, dia 16, às 5h30 da tarde. E o plenário aprovou o projeto de lei que permite o refinanciamento de dívidas do município com a União. A matéria segue agora para a sanção do prefeito. Os vereadores de Campinas aprovaram na última quarta-feira, em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do prefeito que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas firmadas com a União. A matéria passou por 3 comissões da Casa, a de Constituição e Legalidade, de Finanças e Orçamento e de Política Urbana. Esta última, que também deu parecer favorável à matéria, teve como relator o vereador Antônio Flores, que fala da importância da proposta. O município está procurando readequar para que ele possa ter direito a todo tipo de financiamento ou refinanciamento junto à União. Então é adequação para que ele fique dentro da legalidade e o município não perca verbas por causa de um erro de projeto. O projeto foi amplamente discutido pelos parlamentares. Um refinanciamento, uma baixa considerável nas parcelas no débito dos municípios. Então está de parabéns a todas as pessoas que participaram dessa renegociação. Campinas ganhará com isso. Pagar-se-á menos por aquilo que já vinha se cobrando extorsivamente da cidade de Campinas. A questão do refinanciamento das dívidas dos estados e dos municípios com a União continua ainda com entraves na sua efetivação. E existe todo um cenário político em Brasília hoje que vai fazer com que essa questão seja definida só futuramente. O governo federal, a partir de pressões dos estados e municípios, fez uma medida provisória para que os municípios tivessem uma mudança do indexador. Ou seja, qual era o tipo de indexador que seria aplicado sobre a dívida. E nessa mudança de indexador, significou um abatimento significativo da dívida do município de Campinas. Não só do município de Campinas, de todos os municípios que tinham dívida com a União. Então, só por isso, já seria muito importante. E nós, aqui, como os demais municípios, propusemos leis como esta, porque era necessário para garantir que esses financiamentos tivessem esse novo indexador. Desde 1972, os países que recebem os Jogos Olímpicos seguem a tradição de adotar um símbolo, um personagem que inspire o sentimento olímpico e incentive a prática esportiva entre as crianças, os jovens e ainda divulgue a cultura e a história do local onde as competições estão sendo realizadas.
As mascotes olímpicas são muito utilizadas para divulgar o evento nos meios de comunicação de maneira descontraída e animada. A primeira mascote oficial foi o cão Valdi, de Munique. Depois veio o castor Amique, de Montreal. Cães, ursos, pássaros, bonecos, pessoas. Cada país sede é livre para criar uma ou várias mascotes para os Jogos Olímpicos que sediam, como é o caso da China, que para os Jogos de Pequim em 2008 criou 5 personagens, um para cada arco da bandeira olímpica. Ao longo da história, as mascotes dos Jogos já tiveram grande importância. O ursinho Misha, por exemplo, é lembrado como protagonista de um dos momentos mais emocionantes da história olímpica, ao chorar na cerimônia de encerramento da competição de 1980 na extinta União Soviética. Um mosaico minuciosamente coreografado simulou as lágrimas da carismática mascote. Para representar as Olimpíadas no Brasil, o comitê organizador da Rio 2016 criou 2 bonecos. Os nomes foram escolhidos por votação popular via internet. Vinícius, nas Olimpíadas, é uma mistura dos animais brasileiros. Tom, nas Paralimpíadas, uma mistura de plantas brasileiras. Os nomes Vinícius, de Vinícius de Moraes, e Tom, de Tom Jobim, são reconhecidos em todo o mundo como sendo dos artistas da Bossa Nova, um produto genuinamente brasileiro. A gente fica por aqui com essa edição do Câmara Notícia. Até a próxima. Até a próxima.